Estamos nós aqui, Senhor, reunidos para mais um dia de estudo da Tua palavra, Senhor. E nossa oração, Senhor Deus, é que o Senhor esteja presente conosco nesse estudo, o Senhor tenha acesso, Senhor Deus, ao nosso coração, para que o Senhor complete, Senhor, aquilo que não foi falado aqui, o Senhor tem autorização nossa, Senhor Deus. Nós te damos acesso ao nosso coração para que o Senhor fale conosco. Nós aproveitamos, Senhor, para colocar cada um dos que já estão aqui, dos que ainda vão entrar, dos que vão ouvir depois na gravação, cada um, Senhor Deus, colocando diante de Ti a necessidade de cada um. Às vezes a gente sabe, Senhor, o que a pessoa está precisando, mas o Senhor sabe mais do que a gente. Então, a nossa oração, Senhor Deus, é que o Senhor entre, Senhor Deus, intervenha, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor, suprindo toda falta, Senhor, abençoando cada oração que fizermos. Às vezes a tua palavra diz que a gente não sabe orar como convém. Por isso, Senhor Deus, a gente pede o auxílio teu, o auxílio do teu Espírito, para nos ajudar em oração, né? E a tua palavra diz que é com gemidos inexprimíveis que o Espírito de Deus chega até a ti, colocando as nossas necessidades. Colocamos diante de ti aquilo que temos colocado há mais de anos, Senhor Deus, que são os nossos parentes, os mais pertos e os mais longe. E a nossa oração tem sido, Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada um, Senhor, que o Senhor guarde cada um diante de Ti, que o Senhor traga, Senhor Deus, a Tua presença, Senhor, para cada um, estejam eles onde estiverem. A nossa oração é que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, Senhor Deus. Colocamos a nossa casa diante de Ti, as necessidades que temos, Senhor, que a tua mão forte e poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, suprindo, falando, Senhor, abençoando, Pai. E nesse estudo, que a nossa mente seja ligada, Senhor Deus, à tua mente. A gente vai ler, Senhor Deus, que às vezes o nosso entendimento fica encoberto da tua palavra, mas a gente pede, Senhor Deus, que seja descoberto todo entendimento da tua palavra, que a gente possa entender, Senhor Deus, da maneira simples como é a tua palavra, da maneira direta, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok. Vamos compartilhar o texto. 2 Coríntios 4. Aqui, apresentação do slide atual. Vamos aqui. 2 Coríntios 4. Glória a Deus. Boa noite, Adalberto. Boa noite a todos. Vamos lá. Hoje eu fiz um negócio diferente. Eu copiei o texto, né, como eu sempre faço, do capítulo que a gente vai estudar, e a versão que eu uso aqui para o estudo é a versão revista e atualizada, que é a versão mais comum, é aquela versão que a gente vai ler um livro, ele vai citar um versículo, o autor pega dessa versão, e por ela ser a mais usada, às vezes a gente até decora alguns versículos, são nessa versão, revista e atualizada. Mas eu também coloquei embaixo, em letras menores, a versão da nova linguagem de hoje. O que é essa versão da nova linguagem de hoje? Essa versão, ela vem escrita de um jeito mais fácil de entender, de um jeito mais perto do nosso jeito de falar, porque a linguagem usada na Bíblia
ela é uma linguagem mais formal, mais empoderada, os pronomes estão ali todos colocados do jeito, é um jeito de falar mais rebuscado, mais formal. E essa da linguagem de hoje já é uma linguagem mais perto da gente. Eu gosto das duas. Eu gosto da formal, porque é uma linguagem que a gente usa bem, mas também gosto, às vezes, de dar uma olhada lá na linguagem de hoje, que às vezes o texto lá ele fica mais claro quando a gente acessa ele, né? E é muito bom a gente estudar a Bíblia com algumas versões. Por que, Gil, a Bíblia tem tanta versão? Tem a versão da Bíblia Católica, tem a versão da evangélica, tem a luterana, cada um tem sua versão. Mas, de uma maneira geral, você vai encontrar, com poucas diferenças, a mesma palavra de Deus. Então, a gente pode ler, estudar. Eu gosto de comparar, justamente para ficar mais compreensível, e vocês fiquem à vontade aí, na, na versão que vocês escolherem. Então, aqui a gente entra agora no capítulo 4 do livro de 2 Coríntios, e a gente está desde o primeiro capítulo falando que Paulo utilizou essa segunda carta aos Coríntios para falar mais do ministério dele, mais de como ele chegou até ali, por que que ele resolveu pregar a palavra ali ao povo de Corinto, por que que ele está falando, escrevendo essa segunda carta aí, explicando. Ele soube, né? Ele soube de algumas notícias do que estava acontecendo lá em Corinto, através de uns irmãos que saíram de lá e foram até onde Paulo estava. Como Paulo queria ir lá para resolver os problemas que foram mencionados e não podia ir naquele momento, ele estava trabalhando na Macedônia, evangelizando lá. O que que ele fez? Ele escreveu uma carta. A carta que ele escreveu para o povo de Corinto é a primeira Coríntios, a primeira carta ao Coríntios. E ali ele falou dos problemas que ele recebeu lá, que ele soube. Ó, está acontecendo um menino dormindo com a madrasta. Ó, está acontecendo briga entre irmãos. Eles estão se dividindo. Ó, na hora da ceia do Senhor, eles estão bebendo tanto, chega a ficar bêbado, estão comendo tanto que não deixa nada para o outro irmão que chega depois cear também. Ele foi falando como deveriam se portar no culto, na vida com esses irmãos de Corinto. E agora, nessa segunda carta, a gente percebe que ele soube mais algumas notícias de lá. A gente percebe lá no primeiro capítulo que ele recebeu outras notícias de lá. Que outras notícias que ele recebeu? Que o pessoal estava conversando assim: será que a gente deve ouvir o apóstolo Paulo? Será que ele é apóstolo mesmo? Porque ele não andou, ele não faz parte daqueles 12 que caminharam com Jesus nos 3 anos de ministério, aprendendo diretamente de Jesus, porque pela palavra, há a consideração em chamar de apóstolo aquele que caminhou com Jesus. E o apóstolo Paulo, a gente sabe que ele não caminhou com Jesus. Ele, ele era até um perseguidor daqueles que caminharam com Jesus. Mas ele vai defender o apostolado dele, o ministério dele, nessa segunda carta aos Coríntios. Ele fala assim: é verdade, eu não andei, não caminhei com Jesus. Mas quando eu encontrei com Jesus, né? Eu tive meu encontro com ele, ele foi me passando todas as coisas que eu deveria passar,
e me incentivou a sair pregando o evangelho. E isso eu faço. E aí ele fala, eu não sou pesado para ninguém. Quando eu fui pregar aí, eu não fiquei pedindo oferta para ninguém. Eu trabalhei, eu fiquei construindo tendas. O trabalho dele era ser construtor de tendas, até que ele recebeu a oferta vindo da Macedônia para ele poder não precisar ficar trabalhando o tempo todo, mas para ele pregar o evangelho. Então, ele vai justificando a ida dele. Ele fala assim: olha, eu não sou menor do que nenhum dos apóstolos. E vocês são meus filhos, vocês são fruto do meu trabalho. E ele vai defendendo. E aqui no capítulo 4, ele também vai defendendo. Ao lado dessa defesa, ele também vai falando mais algumas coisas que a gente tem aprendido, tem conversado a respeito do nosso viver dia a dia, que a gente deve, no nosso viver, testemunhar de Jesus. Então, aqui ele também vai falar, né, a respeito do trabalho dele, mas ele também vai dar algumas dicas para a gente do que é viver agradando a Deus, do que é viver representando Jesus aqui na Terra, que é o cristão, é isso, né? O significado de ser cristão é ser um pequeno Cristo. E eu tenho falado que o nosso papel é ser um pequeno Cristo aonde a gente está, aonde a gente vai, por onde a gente anda. Vai ter pessoas que nunca vão pegar uma Bíblia, abrir e estudar, nunca vão pegar. Mas elas, ao olharem o nosso proceder, elas vão ter uma visão assim: ah, é isso que é ser cristão, é isso que é copiar o jeito de Cristo. Agora eu estou entendendo. E talvez pelo nosso proceder, elas sejam incentivadas, motivadas a estudar a palavra de Deus. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando a palavra de Deus. O objetivo é estudar para a gente mostrar para todo mundo que a gente sabe, que a gente conhece? Não, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente estudar e confrontar com a nossa vida e ver, fazendo esse confronto, em que a gente pode melhorar, em que a gente pode se aproximar mais de Cristo. Então, o conhecimento aqui adquirido é para que a gente se pareça mais com Jesus. Então, vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, né? Não desfalecemos quer dizer, não vamos desanimar. A gente tem essa tarefa, esse ministério para exercer, então a gente vai exercer, mas sem desanimar. Versículo 2: pelo contrário, a gente rejeita as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E aqui eu vou olhar a linguagem de hoje para ficar bem mais claro esse pedacinho aí. Está dizendo assim no versículo 2, na linguagem de hoje. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Ou seja, a gente não tem duas caras. Às vezes as pessoas agem de um jeito na hora que está na frente das pessoas, mas quando essas pessoas saem, aí elas se mostram quem elas de verdade são. E o que a gente tem falado? Que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. A gente tem que ser verdadeiro. A gente não pode ter duas caras. A gente não pode ter duas atitudes. Porque, às vezes, eu falo que o lugar melhor da gente ser crente cristão é na igreja. Porque na igreja todo mundo é bonitinho,
Todo mundo dá a paz do Senhor, glória a Deus, bom dia, dá um sorriso. Mas quem conhece a gente de verdade é quem caminha com a gente, é quem mora com a gente. Ali são as pessoas que conhecem a gente de verdade. E o que a gente está falando aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, é que a gente não pode ter atitudes que envergonham, a gente tem que rejeitar tudo que a gente faz escondido, sabe? Aquelas coisas que são é, meio de envergonhar, a gente rejeita. Aí ele continuou falando assim: a gente não age de má fé, a gente nem falsifica a mensagem de Deus. Pelo contrário, a gente age sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós vivendo na presença de Deus. Ou seja, as nossas atitudes, elas têm que ser verdadeiras. Eu não posso só ser legalzinho quando eu estou em público. Eu tenho que ser legalzinho quando eu estou no oculto, no secreto. Por que que a gente fala isso? Por que que o apóstolo Paulo frisa isso? Em todo tempo ele frisa isso. Ele crê, assim como eu creio, que o nosso Deus, ele enxerga todas as coisas. Ele vê o que está oculto, ele vê o que está no nosso coração. E se a gente não consegue enganar a Deus, por que que a gente se esforça tanto em enganar as pessoas? Parece que as pessoas são mais importantes do que Deus, e não são, não são. Quem é mais importante em nossa vida é Deus. Ele conhece o nosso coração. E o que que o apóstolo Paulo está falando? Para a gente ser verdadeiro, tanto no oculto quanto na presença dos outros. Por quê? Para que as pessoas vejam em nós, elas olhem para nós, elas vejam em nós que a gente vive na presença de Deus, pela manifestação da verdade. É isso que ele está falando. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perde que está encoberto. E essa palavra aqui, ela continua lá no versículo 4. Eu estava falando com quem, Dalber? Ah, não, foi com a outra menina. Eu estava falando a respeito desse evangelho encoberto. E eu vou dar um testemunho aqui, eu só não vou falar o nome da pessoa, mas eu vou falar sobre isso, que essa semana eu conversei com uma menina aqui pela internet a respeito disso, sabe? Versículo 4 diz assim: nos quais o Deus deste século, e aqui a gente está entrando em algo que é novo, então este século tem um Deus, e Deus ali está com letra minúscula, então aqui não está falando do nosso Deus, né? Está falando de um outro Deus. Então está falando assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a gente percebe aqui, apóstolo Paulo falando que há um Deus desse século aqui que cegou o entendimento das pessoas para que elas não entendessem a mensagem de Cristo, para que elas não resplandecessem a glória, o brilho de Cristo na nossa imagem. Então a gente percebe que há um Deus aqui que trabalha, é visível? Não, a gente nem vê, mas há um trabalho desse Deus fazendo com que seja difícil a gente entender a palavra e seja difícil a gente reproduzir a glória de Cristo através da nossa vida. Ele não deixa, ele tapa. E aí eu entro com a conversa que eu tive essa semana com uma amiga minha, ela falando assim: Gil, eu antes
eu lia a palavra, a Bíblia, e aí eu não entendia nada. E uma vez eu cheguei até lá na igreja, ela é da minha igreja lá de Vitória, era, e ela falando assim que ela chegou um dia conversando lá com a menina que é superintendente da escola bíblica lá da igreja, e ela falou com essa menina, ela falou assim, olha, eu leio, 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 não entendo nada. Ela, eu vou pedir para o pastor Paulo te explicar, te dar uma visão geral da Bíblia. E ela falou que o pastor Paulo ficou com ela uma tarde inteira falando da história da Bíblia, como surgiu. E ele falando, e ela falou que ela ficava olhando para ele, e mesmo assim ela não estava entendendo nada. Ela falou, Gil, só quando eu pedi para Deus purificar minha mente, tirar tudo que estava na minha mente, que tapava o meu entendimento, que não me deixava. Eu pedi assim, eu sozinha não, eu peguei até umas pessoas para ir comigo, para orar junto comigo. Só depois dessa oração foi que abriu assim a minha mente e eu fui entender a palavra de Deus, eu fui entender a mensagem de Jesus Cristo. Ela falou, só depois disso é que eu entendi. Aí eu virei para ela e falei assim: o Deus desse século estava cegando o seu entendimento. E é verdade. E quando a gente observa isso, a gente vê que Jesus procurava falar, quando a gente vai ler Jesus conversando, né? Jesus, assim, ele estava falando com um agricultor, ele falava de planta, de semente. Ele ia falar com alguém que mexia com dinheiro, ele pegava o conhecimento ali daquela pessoa para explicar. E quando a gente ouve Jesus falando, a gente percebe que é de um jeito fácil. E ela falou que mesmo assim ela não entendia. Aí eu falei assim, mas eu posso perguntar a você, as outras coisas desse mundo você entendia. Você ia no cinema, você entendia o filme. Ela, eu entendia. Eu falei, você assistiu uma novela, você entendia tudo. Ela respondeu, eu entendia. Era só com a palavra de Deus. Então, eu entendo que, a minha conclusão ouvindo isso, que realmente esse versículo aqui estava acontecendo na vida dela. O Deus desse século tinha cegado o entendimento dela, para ela entender a palavra, porque era só a palavra. Ela é uma menina que fez faculdade, é uma menina que fez pós-graduação, ela é servidora pública através de concurso, então ela não é burra. Então, às vezes, a gente não está entendendo a Bíblia, não é porque a pessoa é burra, não é. A pessoa é inteligente, a pessoa consegue conversar sobre todos os assuntos, ela consegue acompanhar uma conversa, uma aula, mas em relação à palavra de Deus, ela acha difícil. Então, Gil, nesse caso, o que que a gente faz? A gente pede a Deus. Lembra que quando antes de conversar aqui, de começar o estudo, eu falei, Senhor, entra no nosso entendimento. Faz com que a gente entenda a tua palavra, através do teu espírito, ajuda a gente a entender. E isso é um grande passo. Toda vez que a gente vai ler a palavra de Deus, a gente precisa falar com Deus para Ele abrir o nosso entendimento para que a gente entenda. A palavra de Deus tem um versículo que fala que ela é viva, viva. A palavra é viva. O que quer dizer viva? É porque não é morta. Quando a gente vai ler um livro, é aquilo ali que está naquela mensagem. Mas quando a gente vai estudar a palavra, hoje a gente está vendo esse assunto aqui. Se a semana que vem a gente for pegar esse mesmo versículo, a gente vai ver mais outra coisa que a gente não viu hoje. Por quê? O nosso Deus, ele renova a palavra dele para que a gente tenha entendimento. Então, toda vez que eu vou ler, você está lendo outra vez 2 Coríntios? Estou aprendendo outra coisa, estou vendo outra coisa que eu não tinha visto quando eu li a primeira vez. Então, o próprio Deus, ele faz isso. Ele está presente. Alguém falou assim, eu acho muito legal, que ele fala assim, a Bíblia é o único livro em que a gente lê e o autor desse livro está ali do nosso lado, presente.
E é verdade. O próprio Espírito de Deus está ali junto com a gente lendo. E você já deve ter passado por essa experiência. Você está lendo, lê uma vez uma palavra, daqui a pouco alguém manda aquele versículo para você, num bom dia, no boa tarde, no boa noite, manda aquele versículo. Aí você lê, você fala: Meu Deus, Deus está falando comigo. E você já tinha lido, já conhecia aquele versículo, já sabia até de cor. Aí vai, parece que a palavra assim, sai dali da onde ela está escrita e vem até teu coração e você tem outro entendimento. Isso é ser a palavra viva. E isso acontece com a palavra de Deus, porque Deus é o autor da Bíblia e ele está presente quando a gente lê a palavra. Então, continuando aqui, versículo 5. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos. Ou seja, a gente não está pregando coisa da nossa cabeça, da nossa ideia, né? Não estamos falando disso. A gente está falando de quê? Cristo, Jesus Cristo, como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Vamos ver lá, aqui embaixo na linguagem de hoje. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. Ou seja, quando eu estou pregando o evangelho, eu posso falar do que Deus fez em mim, mas eu estou pregando o evangelho, eu estou pregando que Jesus morreu na cruz pela minha vida. É isso que é pregação. 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Cristo é a luz que brilha em nosso coração, né? E a gente sai passeando, caminhando, andando na nossa casa, indo para o nosso trabalho. Qual é o nosso papel? Resplandecer Jesus por onde a gente caminha. Continuando, versículo 7. Eu botei o título aqui dessa parte aqui, assim, o poder de Paulo vem só de Deus. Então, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, ele fala assim: esse tesouro, esse evangelho a gente tem, né? Para que em vaso de barro, a gente, como vaso de barro, para quê? Para que o evangelho, a excelência do poder, tudo que é manifesto de Deus, é, a gente sabe que vem de Deus e não de nós. É igual quando a gente conta algum testemunho, né? A gente tem contado aqui, conversando, estudando. Às vezes eu falo assim que algo que Deus fez, eu falei isso na manicure. Fui na manicure essa semana e contando para ela. Ela, Gil, que coisa, como Deus tem tratado com você e com Adalberto. E eu falei assim: mas não sou eu, é Deus. Aí ela falou assim: mas foi na sua vida. Eu falei: mas não foi eu, não fui eu que fiz, foi Deus. Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é isso também, é que o poder supremo pertence a Deus e não a ele. Aí a gente às vezes pode até, né, pensar assim: isso é porque eu sou boa demais, nossa, aí Deus vai e usa. Nada disso. Apóstolo Paulo, que é apóstolo Paulo, ele fala assim: isso não vem de mim, isso não vem de mim, isso vem de Deus. E é assim que a gente tem que pensar, porque a hora que a gente pensar que a gente é bom pra caramba e Deus está fazendo porque a gente é bom pra caramba, esse já é o princípio da queda. Aí ele vem com esse versículo aqui, que se fosse você, eu sublinhava na sua palavra, viu? Esse versículo aqui é famoso, e ele é famoso porque ele fala uma grande verdade.
ele começa assim, o versículo 8. Em tudo somos atribulados. Em tudo. Ou seja, a gente passa por aflição, a gente passa por problema, porém, não angustiado. Porém, a gente não fica derrotado. É? A gente passa por problema, mas a gente não fica derrotado. Aí, perplexos, porém não desanimado, né? Muitas dúvidas, muita coisa, às vezes a gente está assim, meu Deus, o que que eu faço? Não sei o que fazer, não tem mais saída, meu Deus, vem meu socorro, me dá uma solução. Aí ele coloca assim, porém não desanimados, não desesperado, não sem esperança. A gente pode passar por esse problema, mas a gente está ali, não perde a esperança. Aí o versículo 9, perseguidos, porém não desamparados. Ou seja, às vezes tem pessoas que atacam a gente, perseguem a gente. Bem, isso acontece na minha vida e acontece na sua vida também. Às vezes você não está pensando em nada, não está fazendo mal a ninguém, está seguindo com a tua vida, aí vem lá um abençoado e te atacar do nada, você está dentro de casa, nem saiu, nem botou a cara na janela e vem aquele ataque. Eu sei que acontece isso, já aconteceu comigo. Aí ele coloca assim: perseguidos, porém não desamparados. Ele fala assim: a gente tem amparo, né? A gente pode ser perseguido, mas a gente tem amparo. Amparo em quem? Em Deus. Às vezes é um amigo, Deus manda alguém ali para te levantar, para te falar algo dele, né? A gente pode ser perseguido, porém a gente não está desamparado, Deus está vendo tudo. Aí ele continua: abatidos, porém não destruído. Ou seja, a gente pode estar ferido, né? Para baixo, enroscado, eu falo enroscado, né? É um termo que eu uso porque eu fico assim, às vezes, quando tá difícil para mim, eu vou me enrosco. Eu fico quietinha, enroscada, né? Abatido, porém não destruído. Por que não destruído? Porque a gente tem fé em Deus. Então, esse versículo aqui, 8 e 9, você pode sublinhar, porque vai ter momento em que você vai passar por isso. Você vai ser atribulado, mas você não vai ficar angustiado. Você vai estar perplexo, em dúvida, mas você não vai ficar desanimado. Você vai ser perseguido, mas você não vai estar desamparado. Você vai estar abatido, mas você não está destruído. Por quê? Porque você tem fé em Deus e Deus é por você. Então, sublinha isso aí na sua Bíblia, porque isso aqui a gente precisa, naqueles momentos difíceis que não tem solução aparente, isso aqui te dá um novo ânimo em saber que você não está sozinho. Versículo 10: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que está falando? Que Jesus morreu. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Então, se ele morreu e eu sigo a ele, eu estou com ele, eu estou seguindo a um Deus que não está morto. Eu sigo a um Deus que está vivo e que a vida dele se manifesta em mim. Então, eu levo, né, comigo a vida dele no meu corpo. 11. Porque nós que vivemos, ó, isso acontece com qualquer um. Nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. A gente volta e meia, a gente está em perigo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida dele vem aqui no meu corpo mortal e se manifeste. A glória dele vem aqui no meu corpo mortal e se manifeste. Se manifeste como, Gil?
Ué, a vida. Jesus é vida. Ele viveu e fala assim, para que pelas pisaduras dele eu fosse curado, eu fosse salvo, pelo caminhar dele, pelo que ele fez, eu posso crer, eu posso ter esperança, eu posso gerar fé em meu coração, para que eu também se erga. 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Jesus é vida, né? E isso é fé. Fé. É impossível a gente agradar a Deus sem fé. Eu tenho que crer que Ele tem poder para transformar a minha vida. Eu chego para Ele em oração, Ele pode até nem querer fazer naquele momento, mas eu sei que eu chegando perto dele, eu chego perto dele crendo, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer assim, ó, ó, e pronto, tudo modifica, porque o Senhor tem esse poder. Isso é fé. Tendo, porém, versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Então, agora a gente está falando sobre fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Então, eu vou falar daquilo que eu creio. Ah, não tenho tanta fé assim, Gil. Você tem fé para isso, para aquilo. Como é que faz? Ué, eu posso pedir fé a Deus. Na Bíblia tem pessoas que chegaram diante de Jesus, Senhor, aumenta a minha fé. Eu posso pedir. E tem vezes que eu estou passando por tanta coisa na minha vida que eu preciso de uma medida maior de fé. Porque eu quero chegar diante de Deus crendo. Então, eu vou pedir mais fé. Não é vergonha pedir mais fé, né? 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Essa é a fé de salvação, né? É aquela fé que fala assim: eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Que fé é essa? É a fé que Jesus lá na cruz foi crucificado pela minha vida. Aí você pode falar, Gil, foi pela minha. Aí eu falo assim, é verdade, foi pela sua, mas também foi pela minha. Ali naquela cruz ele estava levando o meu pecado. E como ele ressuscitou ao terceiro dia, a minha fé é que, como ele ressuscitou, eu também ressuscitarei com ele, assim como ele ressuscitou. Ah, Gil, então a gente não vai passar pela morte? Esse corpo aqui verá a morte, mas eu tenho certeza que na hora certa eu vou ressuscitar com ele. Eu não vou ficar morta para sempre. Eu vou ter essa chance aí de viver com ele eternamente. Por que que você crê assim, Gil? Porque a palavra de Deus fala. Crê, crer e você vai ser salvo. Crê e você vai ser salvo. Então eu creio. Eu creio que Deus não é um Deus mentiroso, né? Então é isso que eu creio. E eu creio, por isso é que eu falo. Né? Aqui, ó, apóstolo Paulo no 13 fala assim: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Vamos ver isso no 15 aqui embaixo. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e essas façam mais orações de gratidão.
de agradecimento para a glória de Deus. Então, tem coisas que Deus faz na minha vida, Ele faz na minha vida, é verdade, eu sou grata, mas acaba que Ele, ao fazer na minha vida, eu vou multiplicando isso para as pessoas que eu encontro. E acaba que essas pessoas também têm a chance de serem agraciadas por Deus e multiplicarem também. Esse é o papel nosso, a gente testemunhar do que Deus fez com a gente. Ah, mas eu não sei falar, Gil, eu não sei. Ah, mas eu posso contar aquilo que Deus tem feito em minha vida. Isso é um testemunho. Continuando para finalizar. Por isso, não desanimamos. Quer dizer, ao saber de todas essas coisas aí, eu não vou desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que que ele está falando? Mesmo que meu corpo aqui no exterior se corrompa, vai se acabando, né? Porque esse corpo aqui, né, vai acabar. É a ordem natural da vida, né? Mesmo que esse corpo exterior se corrompa, contudo, o meu espírito, o meu homem interior, ele se renova dia a dia. Essa é a promessa. Essa é a promessa de Deus em nós. Aí ele fala assim no 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação, eu acho tão gozado esse negócio de leve e momentânea tribulação, porque às vezes eu penso em situações que eu passei que foram tão difíceis de passar, é, com tanto choro guardado, sabe? E sem passar para as pessoas à minha volta, momentos difíceis que eu tive que passar. Aí eu leio isso aí, leve e momentânea tribulação, eu falo assim, não foi leve e momentânea, não foi passageira, não foi pequena, foi grande, né? Mas a nossa leve e momentânea tribulação, ó o papel dela, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, vai trazer uma glória enorme. Isso que aconteceu, eterno, muito maior do que esse sofrimento. Então, eu não tenho que parar e ficar ali estacionado no problema, na tribulação, no sofrimento. Dentro do problema, tem que surgir no meu coração um desejo, uma ideia, uma motivação, uma esperança. Fala assim: ah, Senhor, estou passando isso aqui, mas a eternidade está prometida para mim. Na eternidade, isso tudo vai passar, porque o Senhor tem promessas na eternidade. Porque o Senhor falou, Jesus estava aqui e falou assim: eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Eu vou preparar um lugar para vocês. Lá não vai ter choro, não vai ter lágrima, lá não vai ter doença, lá não vai ter nada. Então, eu tenho que pensar, na hora que eu estou passando por problemas difíceis, eu tenho que pensar assim: olha, isso é momentâneo, isso vai passar. Esse aqui não é o fim, isso vai passar. Aí, 18, o último versículo desse capítulo. Não atentando nós nas coisas que se veem. Que quer dizer isso? Que eu não devo prestar atenção naquilo que meus olhos estão vendo, mas nas que não se veem. Ou seja, eu tenho que prestar atenção naquilo que eu não estou vendo. O que é que eu não estou vendo? Às vezes eu estou diante de mim, eu estou vendo um problema grandão. E a palavra de Deus está aqui falando para eu não ficar fixado naquele problema, no que eu estou vendo. Eu tenho que fixar o meu coração naquilo que eu não estou vendo. O que é que eu não vejo?
no meio do problema. Às vezes eu não vejo o que Cristo falou, que isso vai passar, que isso é momentâneo, que Ele está comigo, que eu não estou sozinho, que ele vai me ajudar, Ele está por trás das coisas. Isso às vezes eu não estou vendo no meio da turbulência, mas aí, ó, a continuação fala assim, porque as coisas que se veem são temporais. O que quer dizer isso? Elas vão passar, elas vão passar, elas não vão durar para sempre. Hoje eu olho assim, quando eu ficava enroscada, aí, hoje já não mais. Aí eu falo assim, ó, já passou. O que eu estou vendo é temporal, ele não é eterno. Agora, o que eu não vejo é que é eterno. Então, é isso que tem que me segurar, é isso que tem que me motivar, é isso que vai me manter firme ali para poder passar por aquele problema, para passar por aquele sofrimento. Isso aí, eu sei que é temporal, não é eterno. O que é eterno, o que que é eterno? É o que diz a palavra de Deus. Não é o final. Isso aí não é o final. Então, eu preciso prestar atenção naquilo que é eterno. Às vezes o problema, ele é grandão e a gente pensa assim, meu Deus, eu não vou conseguir passar, porque está grande demais. Mas eu tenho que olhar para ali e ver assim, isso vai passar. Isso vai passar. Mas eu preciso colocar o meu coração naquilo que é eterno, naquilo que fica, naquilo que permanece, mesmo por trás do problema, tem coisas que são eternas. E nisso eu tenho que firmar o meu coração, não nas coisas temporais, não nas coisas passageiras. Eu tenho que firmar o meu coração nas coisas que são eternas. Por que, Gil, que o apóstolo Paulo está falando isso aí para eu fazer? É porque a minha fé nas coisas eternas faz eu conseguir passar pela tribulação temporal, faz eu avançar, faz eu não desistir. E é isso que ele está falando no capítulo 4. E é isso que a gente aprende aqui nesse capítulo 4. Amém, queridos? E às vezes é tão difícil, né? Estava conversando, eu não sei com quem que eu estava conversando. É tão difícil a gente fixar o nosso olhar nas coisas que são eternas e não nas que são temporais. Muito difícil. Por que que é difícil? Porque o nosso olho, ele vê o quê? Ele vê o que está ali na nossa frente. O nosso ouvido está ouvindo o quê? Está ouvindo a vida ali, o que está acontecendo. E aí vem o apóstolo Paulo e fala assim: não fixa a sua atenção no que você está vendo e no que você está ouvindo. Porque o que você está vendo e o que você está ouvindo é temporal. Você tem que fixar o seu olhar e o seu ouvido naquilo que não é temporal, naquilo que é eterno. E que coisa difícil é. Aí eu estava falando, não sei com quem, né? Acho que foi com a família, né? Aqui. É, o nosso olho, nosso ouvido, nosso nariz, né, os nossos sentidos, né, 5 sentidos, eles estão muito presos ao que a gente está aqui vendo, as coisas daqui, né? Então, eu posso pegar, eu posso cheirar, eu posso sentir sabor, eu posso ver, eu posso ouvir. Aqui, são meus 5 sentidos aqui. Só que nós não somos somente seres naturais. A palavra de Deus fala que quando eu chamo Jesus para a minha vida e eu peço para Ele ficar no meu coração, a palavra de Deus fala que nesse momento eu me torno uma nova criatura. Essa nova criatura, ela tem também esses 5 sentidos. Ela tem um olho de fé, ela tem um ouvido de fé, ela tem um nariz de fé, ela tem um toque de fé.
E essa nova criatura é eterna. Essa daqui, que a gente está aqui preso nesse corpo aqui, essa aqui é temporal, ela vai acabar. A gente fala com Nicodemo, né? O que nasce da carne é O que carne. nasce da carne O é que nasce do carne. espírito E o que nasce do espírito é espírito. espírito. Adalberto está aqui lembrando, né, que Jesus falou com Nicodemos. E nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Habitamos nesse corpo. Esse corpo está emprestado aqui, e imprestável, porque vai ser jogado fora, vai apodrecer, vai feder. E vamos ganhar um corpo celestial, um corpo glorificado. A palavra de Deus fala E a gente já que começa vai a ter um momento agora. em que a gente vai receber um novo corpo. É esse novo corpo que não tem doença, não tem dor, não tem tristeza, não tem, sabe? Esse aí é eterno. Agora, esse aqui, esse corpo aqui que a gente habita, ele tem um prazo. Ele tem um prazo. Esse acaba. Mas quando a gente chama Jesus para entrar em nossa vida, a gente ganha nesse momento. A palavra de Deus fala que é imediato, né? Ah, é amanhã que vai conseguir. Não, não é mês que vem, ano que vem. Não. A palavra de Deus fala que é imediatamente. Eu adquiro, quando eu chamo Jesus para vir para a minha vida, eu adquiro um novo corpo espiritual, uma nova criatura. Essa nova criatura é que é eterna. A essa nova criatura é que eu tenho que dar atenção. Então, a gente precisa viver aqui, mas com o olho lá. Ah, Gil, eu estou vendo aqui as coisas, estou vendo aqui, às vezes é perseguição, às vezes é tristeza, é problema, não sei o quê. Tá, eu estou aqui. Mas eu tenho que, no meu coração, lembrar assim: eu estou aqui, mas isso aqui é temporal. Eu tenho que pensar também na eternidade, porque a palavra de Deus fala de eternidade. Inclusive, Jesus só veio falar de eternidade. Inclusive, ele nos ensina, né, a viver a partir, né, de quando você se dispõe a aceitá-lo para caminhar como Paulo para alcançar a estatura do varão perfeito que é ele. E ele diz: os meus ensinamentos vos digo essas coisas para que seja um comigo como eu sou um com meu Pai. Então seremos todos nivelados. Então, quando a gente estiver no céu, teremos a mesma sabedoria de Jesus e a mesma sabedoria de Deus. Nossa, eu nem sei o que é isso. É tremendo. Tremendo, hein? Às vezes a gente fala na estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, mas a gente não vê que ele chama a gente para ser um com ele, para ser um com o Pai. É. E quando ele fala essas coisas, eu falo não de mim, coisas que eu aprendi com meu pai. Eu repito as coisas que meu pai me ensinou. É. E é tremendo. E eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Eu creio no que a palavra diz, né? Que Jesus veio aqui para que me desse vida eterna. Eu creio nisso. Eu creio que minha vida não é só essa aqui. Eu creio que Jesus veio aqui para me dar uma nova vida. E essa vida, Isso quando ele creio. fala que eu morri para que vocês tenham vida e vida em abundância, é a partir do momento que você ainda está nesse corpo, essa abundância de vida é aprender a chegar nessa estatura dele. Garantir o seu green card para o céu. Então, essa vida em abundância, que às vezes a gente pensa que é o quê? Ter muito dinheiro, é ter muita saúde, nada disso. É você Essas já coisas são passageiras. viver já a garantia de que você é um cidadão do céu. O que meu olho aqui natural vê, que meu olho natural vê, é tudo passageiro. O que meu olho espiritual vê é que é eterno. Então, eu preciso cuidar de eternidade. Eu não posso só ficar pensando aqui o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir. Isso é passageiro. Eu tenho que pensar nas coisas que são eternas. Vamos lá? Vamos orar? E depois parar a gravação. Amém, Senhor.
tantas palavras, ó Pai, tanto ensino que o apóstolo Paulo está aqui enviando nessa carta ao povo de Corinto, Senhor Deus, e que a gente pode hoje ainda, Senhor Deus, meditar sobre o que ele está falando. Ele não estava falando das coisas naturais, ele não estava falando, Senhor Deus, do dia a dia ali, mas ele estava falando, Senhor Deus, da esperança na eternidade. Ele falando, Senhor Deus, para a gente não se apegar ao que passa logo, ao que é efêmero, Senhor, mas Ele está falando da gente olhar para o que é eterno. Senhor, nos ajude nisso, porque às vezes o nosso olhar só está focado naquilo que a gente está vendo, ouvindo, tocando. Às vezes parece que a nossa vida se resume nisso, porque a gente deixa de pensar na eternidade. Nos faz, Senhor Deus, sonhar com a eternidade também, não para a gente viver no mundo da lua, como as pessoas falam, Senhor, mas para nos ajudar a aguentar, Senhor Deus, o que temos que passar aqui. Pensar na eternidade, Senhor Deus, nos traz esperança. Pensar na eternidade, Senhor Deus, nos torna mais seguros. Pensar na eternidade, Senhor, não deixa que a gente se desanime. Então, Senhor, nos ajuda nisso. E, Pai, mais uma vez, colocamos as nossas vidas diante de Ti, para que o Senhor esteja tratando conosco, falando, Senhor, conosco, dando direção, Senhor Deus, a nós no dia a dia, cuidando, Senhor Deus, de nossas vidas, nos fortalecendo, Senhor Deus, dia a dia, cuidando, Senhor Deus, dos nossos, ó Pai. Cuidando, Senhor Deus, da nossa nação, nós colocamos, Senhor, nossa nação diante de Ti, colocamos, Senhor Deus, todas as coisas, ó Pai, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia derramada, Senhor Deus, sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana, Senhor Deus, com esperança, nos dê uma semana, Senhor Deus, em que a nossa fé seja renovada. Sim. Nos dê uma semana, Senhor Deus, em que a nossa boca profetize coisas, Senhor Deus, que está no teu coração. Às vezes, Senhor, a gente fica falando só coisa que está no nosso coração, mas que o Senhor fale, Senhor, ao nosso coração e a gente reproduza aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração, para as pessoas que estão à nossa volta. Que a gente possa ser, Senhor Deus, um ser que abençoa. Por onde a gente passar, Senhor, que a gente possa trazer a sua luz, ó Pai. Por onde a gente passar, Senhor Deus, que a gente possa trazer a memória de Jesus Cristo às pessoas que a gente encontra. A quem a gente tocar, Senhor Deus, que seja o toque de Jesus também, Senhor Deus. Afinal, Pai, o nosso treinamento aqui na Terra é para que a gente seja cópia de Jesus. Então, que a gente possa também tocar as pessoas, e as pessoas serem curadas, que a gente possa declarar a bênção, Senhor, sobre a vida das pessoas e as pessoas sejam abençoadas, que a gente possa declarar a tua palavra sobre a vida das pessoas e a tua palavra se concretize na vida das pessoas. Nos faça mesmo, Senhor Deus, por onde a gente caminha, onde a gente vai, Senhor, cópias de Jesus, Senhor Deus. E assim as pessoas podem ler a tua palavra através das nossas vidas, Pai. É a nossa oração, Senhor, é o nosso pedido, Senhor, e é a confiança que temos em Ti, Senhor Deus, que a gente não está desamparado, que a gente não está angustiado, isso tudo porque a gente tem o Senhor conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.